Bem-vindo de volta ao nosso estudo bíblico. Estamos tratando das grandes promessas da Bíblia e estamos terminando as promessas que estão contidas em alguns dos livros sobre Jesus. E hoje nós vamos falar então da última parte dos profetas, dos outros profetas, porque nós já havíamos visto o profeta Isaías. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, a primeira passagem bíblica acerca da promessa de Jesus está sobre o seu nascimento. Isso nós vamos encontrar no profeta Miqueias. Miqueias 5:2 diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Se um amado observar, Belém está aqui, Belém, na Judéia, muito próxima de Jerusalém. Jerusalém está aqui. Então, Belém e Jerusalém aqui. De onde sai então Jesus? Aliás, Jesus não é nascido ainda, ele sai ainda no ventre da sua mãe. Ele estava na região da Galileia, aqui na região de Nazaré. Então, vamos dar uma olhadinha o que diz Mateus 2:1 e Lucas 2, do 4 ao 7. Mateus 2:1 diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, o Herodes o pai, o Herodes chamado Herodes o Grande. Eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Nós já vimos essa passagem de num outro profeta, o profeta Isaías. Nós vimos que os reis vieram dar honra ao nascido Jesus. E diz Lucas um pouquinho mais de detalhes. Ele fala assim: E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré. Então a região toda se chama Galileia. Então, toda essa região aqui é a Galileia por conta do Mar da Galileia, ou um lago enorme que nós chamamos de Mar da Galileia. Ele atravessou a Samaria e vai até a Judéia. Então, vejamos lá. Subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, até a região chamada Judéia. Há uma cidade de Davi, chamada Belém. Por que Belém? Porque José era da casa de Davi e Davi nascido em Belém. Portanto, aquela era a região, a casa de José, pai de Jesus, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Em verdade, houve uma lei, uma regra, em que todas as pessoas deveriam responder ao censo, e eles respondiam ao censo no lugar da sua origem. Por isso ele sobe para Belém. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles. Então ele sai daqui, Maria grávida, nós falamos sobre isso no vídeo passado, e ele vai até Belém, e aqui nasce então Jesus. Então, havia a promessa de que o Messias nasceria em Belém da Judéia. Está aqui, então, a realização desta promessa. Muito bem, mas havia naquela época um ditado, um dizer, uma previsão de que haveria de nascer alguém que seria o rei. Portanto, essa era a esperança. E Herodes ficou sabendo disso.
quando os magos passaram por ali, questionando Herodes de onde nasceria Jesus, o Emanuel, ele não sabia, ele então ficou alerta sobre isso e pediu para que os magos lhe dissessem onde eles o encontrariam. Mas os magos não fizeram isso. Então, em represália e com medo de perder o poder, o que Herodes fez? Mandou matar todas as crianças, os recém-nascidos. Para quê? Para que nesta morte também estivesse Jesus envolvido e também Jesus fosse morto. Então, é por isso que em Jeremias 31:15 está dito assim: assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo, Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto a seus filhos, porque já não existem. Então, o que ele está falando isso? Ele está falando exatamente da matança que Herodes mandou fazer. Então, isso está em Mateus 2:16, 18, que diz assim: então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que a gente acabou de ler. Amados, esta atitude de Herodes foi a gota d'água de toda a maldade que Herodes fez. O livro de Atos conta que Herodes morre um pouco depois. No livro de Atos está contado isso. Ele estava fazendo um discurso e ele estava sendo saudado, porque ele exigia isso, ele estava sendo saudado como se fosse um deus. Deus então manda um anjo que toca Herodes e o fere. E ele morre durante esse discurso. Dizem alguns que ele estava todo vestido de ouro, de uma roupa brilhante, uma coisa assim que chamava atenção, como se ele fosse um deus mesmo. Sabe do que ele morreu, meu amado? Ele se achava tão grande, ele morreu comido de vermes. A história prova isso. E o livro de Atos conta isto para nós, e depois a história, os arqueólogos provaram isso. Herodes morre, ferido por Deus, comido de vermes. Diz que as suas entranhas saíram todas apodrecidas e comida de vermes. Ele que se achava um deus morreu desta forma, inclusive para ser punido pelos pecados que ele cometeu. Mas por que Herodes não achou Jesus? Porque ele não estava mais aqui. Ele havia saído. Um anjo de Deus avisa José, o José ouve a mensagem desse anjo e ele sai daquele local e ele vai para o Egito. Olha o que diz Oséias: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Ora, o que quer dizer isso? Quer dizer que a palavra diz, os evangelhos contam, que avisado pelo anjo, Jesus pega o menino recém-nascido, pega Maria e vai para o Egito. E ele fica lá. Ele fica por um tempo lá, por algum tempinho, até que Herodes morra. Veja lá o que diz em Mateus 2:14 e 15. Levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei a meu filho. Então, aqui, Jerusalém, lembra que nós falamos que Jerusalém ficava bem pertinho de Belém. Então, ele sai daqui, bem pertinho de Jerusalém, e ele vai para o Egito. Para onde ele foi no Egito? Ninguém sabe. Não ficou registrado, não há qualquer prova, não há qualquer evidência dele estar nesta ou naquela cidade. Por quê? Porque não interessa. Interessa que ele foi para o Egito
por ordem de Deus, e quando José soube da morte de Herodes, ele volta para Nazaré, que era a sua cidade. E lá ele cria Jesus, então, e ali ele tem outros filhos. Então, da mesma forma, nós temos aí uma promessa de que ele corre para o Egito para se esconder, mas existia uma promessa. Qual era essa promessa? De que ele chamaria o eleito, ele chamaria o seu filho, ele chamaria o escolhido, o Messias, do Egito para voltar à terra e fazer a sua missão entre o seu povo. Qual era essa missão? Qual era o ministério? Nós já vimos o que Isaías disse a respeito do ministério de Jesus. Nós já estudamos isso no vídeo passado. Vamos ver o que Zacarias fala a esse respeito? Lá em Zacarias 6, do 12 ao 13. E fala ali, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele está falando de Jesus. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e ele levará a glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. O trono, o rei e o sacerdote. Portanto, Jesus está agregando esses dois ofícios, o ofício de rei e o ofício de sacerdote, segundo a linhagem de Melquisedeque, que nós já estudamos no vídeo passado. Então, olha só, que edificação de templo, mas o templo já não estava edificado? Sim, ele estava. Ele já havia sido reedificado, o próprio Herodes, ele já havia iniciado uma reforma do templo. O templo foi reformado, na verdade a reforma durou vários anos, ele foi terminado quase em 70 depois do nascimento de Cristo, esse templo havia sido reformado. Então o que ele está dizendo de reforma? Do que ele está falando? Bom, vamos olhar o que o escritor sagrado tem a nos dizer para nos explicar esta promessa de renovação do templo. De que templo ele está falando? Diz Hebreus 3:3, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Então aqui Hebreus está comparando Moisés e Jesus, porque Moisés era um tipo de Jesus, mas Jesus era superior a Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Então nós estamos falando de uma outra casa, de uma casa espiritual. Nós não estamos falando de uma casa física, que era o templo de Herodes. Nós estamos falando de uma casa que foi edificada por Jesus. E agora a gente vai juntar essa parte aqui com algo que nós vimos no vídeo passado, no vídeo anterior. Olha o que diz Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Dos apóstolos, porque é o Novo Testamento, e dos profetas, porque era aquilo que estava profetizado, aquilo que estava prometido, aquilo que os profetas tinham dito para o povo, que Jesus Cristo, principal pedra de esquina. Nós falamos disso no vídeo passado, de que ele era a pedra angular, a pedra de esquina, aquela pedra que era o alicerce, o fundamento de toda a construção da igreja. Nós estamos falando então de um construtor, de um edificador espiritual do templo, o templo que somos nós. Amém? Quase no fim do seu ministério, já terminando o seu ministério, faltando um tempinho muito pequeno no seu ministério, Jesus vai a Jerusalém. E ele vai a Jerusalém cumprindo então uma promessa feita pelo profeta Zacarias. Ela está em Zacarias 9:9, que diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião,
Exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti. Emanuel, que quer dizer Deus conosco, justo e salvador. Preste atenção, porque a palavra salvador está com letra maiúscula. Significa isso. Significa que não é só salvador, não é um simples salvador. Não, ele é o Salvador. Salvador porque está com letra maiúscula, porque está se referindo a Jesus. Jesus estava chegando em Jerusalém para fazer a obra, o ministério para o qual ele havia sido separado e que ele aceitou fazer. E ele veio como? Montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Naquela época, um rei entrava numa cidade, ou ele se mostrava ao povo montado num jumento, um jumentinho. Isto dava a ideia da realeza daquela pessoa que estava sobre o animal. Né? Será que isso se realizou? O amado conhece a história, o amado sabe que sim, que se realizou. Então veja ali o que diz em Mateus 21, do 7 em diante, do 7 até o 10. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de flores e os espalhavam pelo caminho, porque eles estavam forrando o caminho, deixando o caminho mais agradável a Jesus, que aqui era a personificação daquela promessa do Messias, aquela promessa do Emanuel, do Deus conosco. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi. Então, bendito o que vem em nome do Senhor, porque eles entenderam que aquele momento era a realização de uma profecia, era a realização de uma promessa. Deus havia prometido que ele estaria no meio do povo, Emanuel. Ele havia prometido a vinda de um Messias, e este momento é um momento em que as coisas estavam se realizando. O Messias estava chegando, o Emanuel estava chegando. Portanto, eles diziam Hosana nas alturas, agradecendo ao Senhor. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. Então, amado, aqui nós temos o início da obra mais perfeita, da obra mais profunda, da maior obra pela qual Jesus se fez carne e veio habitar entre nós. Claro que não ficou só nisso. É óbvio que havia uma sequência e havia de acontecer uma questão pouco delicada, que foi a traição, sem a qual Jesus não passaria por aquilo que ele passou no Calvário e a sua morte. Então, vejamos lá, Zacarias, nós temos aí a previsão de Zacarias 11, do 12 ao 13, dizendo assim: porque eu lhes disse, o profeta está falando, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Preste atenção no que vai acontecer agora. O Senhor, pois, disse-me: arroja isso ao oleiro, ou seja, dá ao oleiro este belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Ou seja, um preço vil, um preço pequeno, um preço minúsculo que foi dado ao profeta. Mas olha agora o que vai acontecer
com este valor e o destino deste valor. Então, nós temos aqui um saquinho com 30 moedas. Então, foi mais ou menos isto que fez Judas. Ele vende a Jesus por 30 moedas. Olha o que diz Mateus 26 e 27. No 26, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes, os grandes, os poderosos, os que estavam mandando e que não queriam deixar o seu poder, né? E disse: que me quereis dar, eu vou-lo entregarei. Ou seja, o que vocês me pagam? O que vocês me dão para que eu entregue a Jesus? E eles lhes pesaram 30 moedas de prata. Coincidência, será? Acho que não. Por quê? Olha o que vai ser dito logo em seguida pelo próprio Mateus. E tendo deliberado em conselho, porque Judas, quando percebe o que aconteceu com Jesus, ele se arrepende, ele vai até o Sinédrio e ele quer devolver, ele quer desfazer a traição. E aí os grandes não querem desfazer nada. Então o que ele faz? Ele joga as moedas no chão. E é ali que continua a passagem. Tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro. Viu como não é coincidência? Nada, nada, nada. Para sepultar os estrangeiros. Por isso, esse campo ficou conhecido, foi chamado até o dia de hoje, diz a palavra, campo de sangue. Se o amado observar aqui, esta é a foto, ele existe até hoje. Este lugar aqui, você está vendo, é um cemitério, tá? Todos os estrangeiros eram enterrados aqui, porque eles não podiam ir para um lugar, vamos dizer assim, mais nobre, tá? Então, esta é uma construção que existe até hoje em Jerusalém, ela pertencia a um oleiro, e o dinheiro, as 30 moedas de prata foram dadas aqui para construir este cemitério. Então, aquela profecia lá de trás, ela acaba se realizando aqui, ainda no tempo de Jesus. Finalmente, como as pessoas reagiram à sua morte? Amados, nós temos que ler a palavra e nós temos que interpretar as coisas não com os olhos que nós temos hoje. Porque hoje nós sabemos o que aconteceu com Jesus e qual foi o desdobramento. A gente sabe que ele morreu, mas ele não permaneceu morto. A gente sabe disso, a gente viu isso, estudou isso na semana passada, né, no vídeo passado. O que nós temos que entender é que naquele momento as pessoas que andavam com Jesus não sabiam disso. Elas não tinham esta ideia, elas não tinham esta noção. Jesus tinha lhes dito, mas não havia acontecido ainda. Então, olha lá o que diz Zacarias 13, 7. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequeninos. Olha lá, olha que coisa, olha que bênção, meu amado. É certo que naquele momento em que Jesus foi ferido, em que Jesus foi morto, cada um para o seu lado, todos escondidos, fechada a porta, trancada a porta, até que o Senhor toca através do seu Espírito, mandando o seu Espírito. E aí eles, arrojadamente, com muita coragem, eles mudam totalmente. Mas foi preciso o Espírito Santo. Só que naquele momento, Pedro negou. Todos eles fugiram, eles não estavam juntos, né? Quando Jesus foi crucificado, só estava João ali. O restante, onde estavam? Onde estavam os outros? Os outros tinham desaparecido. Né? Então Jesus lhes disse, Mateus 26, todos vós esta noite vos escandalizareis sem mim, porque está escrito,
ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Entretanto, amado, o que eu quero deixar aqui não é essa última passagem, porque esta passagem não é a última. Esta é apenas o momento em que eles permanecem lá e ficam esperando alguma coisa acontecer. Querido, sem o Espírito Santo, nós nos fechamos na nossa casa. Nós nos escondemos com portas fechadas e portas trancadas. Sem o Espírito Santo, nós seremos dispersados. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não podemos fazer a obra. Jesus, ele promete a vinda do Espírito, mas não aqui, mas para frente. Até aqui, nós vemos que a obra de Jesus foi perfeita, a obra de Jesus foi definitiva. Mas nós precisamos de algo mais, que é o que a gente vai estudar nos próximos encontros. Amém, amado? Bons estudos.